E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Romial novamente. E hoje eu vou trazer para vocês o final, né, uma aula curtinha para a gente encerrar nosso capítulo 4 sobre história. No caso, estamos trabalhando aqui a história da independência do Brasil. Então, essa semana, quando eu falo essa semana, você vai ver esse vídeo provavelmente na semana que vai do dia 27 de julho até o dia 31 de julho. Nessa semana não haverá aula online, por isso mesmo eu venho por vídeo falar para vocês sobre o último capítulo. Na verdade, falta pouca coisa. Na nossa última aula online a gente conseguiu antecipar bem aí, adiantar bem nosso trabalho. Então tem pouquinha coisa para a gente falar aqui. E vamos lá, pegue seu livro, deixe seu livro aí já aberto na página 70, que é onde nós vamos dar continuidade. Lembrando que a gente já falou do processo de independência do Brasil, a gente já falou de como Dom Pedro proclama lá as margens do rio Ipiranga, né, em São Paulo, ele proclama a liberdade e independência do Brasil e rompe com seu pai, com Dom João VI, que estava em Portugal naquele momento. E aí finalmente o Brasil consegue ter a sua autonomia, entre aspas, porque, né, o Brasil vai passar muito tempo ainda, desculpa, muito tempo dependente de Portugal. Mas vamos lá então na página 70, vamos falar sobre o primeiro reinado, que é já o governo do Dom Pedro I. Vou deixar uma imagem aqui na tela, só para ilustrar aqui nossa leitura. Peraí, o celular tá meio lento, vou deixar, mas mesmo assim, né, tem muita coisa rolando aqui. Eu estou upando vídeos para o YouTube, outros vídeos que eu gravei de outras turmas, então ele acaba ficando um pouquinho sobrecarregado. Essa é uma imagem bem clássica de Dom Pedro I. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra reconstituição mais recente que foi feita, mas por enquanto vamos lá. Vamos ler aqui na página 70, o primeiro reinado. Proclamada a independência, faltava consolidar o novo país. Muitos obstáculos, entretanto, retardaram a paz. Ainda durante a regência de Dom Pedro, várias províncias se manifestaram favoráveis às cortes de Lisboa, recusando-se a aceitar as ordens do Rio de Janeiro e do príncipe regente. Mantiveram-se fiéis a Portugal, o Grão-Pará, o Grão-Pará daquela história famosa da cabanagem, que a gente vai estudar em outro momento, e Maranhão, Grão-Pará e Maranhão, que era só uma província. Piauí, Ceará, parte da Bahia e a Cisplatina. Mas foi na própria Bahia dividida e no Maranhão que ocorreram os combates mais sangrentos. Na Bahia, desde antes da independência, as tropas portuguesas, já lá quarteladas, tiveram o apoio das elites locais. No entanto, em meados de 1822, a Junta de Cachoeira, uma importante e rica área açucareira, apoiou o príncipe regente, iniciando uma guerra civil. A guerra perdurou até o início de julho de 1823. Com o apoio de mercenários estrangeiros, como o almirante Cochrane, bloquearam o porto de Salvador, e uma tropa comandada por José Joaquim de Lima e Silva tomou a cidade. As tropas portuguesas e seus partidários se retiraram. Também no Maranhão e no Pará, a esquadra brasileira, sob o comando de Cochrane, e após alguns enfrentamentos, venceu a resistência portuguesa. Em agosto de 1823, o Império do Brasil estava apaziguado. Outros problemas, entretanto, ainda estavam sem solução, como o reconhecimento externo da independência e a elaboração de uma constituição para o Império. Bom, pessoal, só me pedir desculpa, acabei confundindo aqui. Nesse caso do Grão-Pará e Maranhão, não é ainda da cabanagem, tá? A cabanagem vai acontecer 12 anos depois desse momento, e o assunto que eu estava falando é sobre a adesão do Pará à independência do Brasil, tá? 15 de agosto de 1823. O Pará demorou praticamente um ano aí após a independência do Brasil, ele demorou um ano até finalmente reconhecer que o Brasil era independente e o Pará se juntar ao resto do Brasil. Então, só peço perdão aí pela confusão que eu fiz. São dois acontecimentos que têm ligação, mas não é a cabanagem ainda. Desculpa aí. Aqui eu tenho outra imagem, não é essa.
Aqui é uma outra imagem, só uma curiosidade, né? Feita num estudo mais recente, analisando a ossada, né? Analisando o crânio de Dom Pedro I. Alguns estudiosos chegaram a uma imagem que, segundo eles, é mais aproximada de Dom João do que aquela imagem famosa, essa aqui que estava na tela para vocês, né? Então você percebe que um Dom Pedro I mais bonitinho, né? Mais simpático aí, de feições mais agradáveis e tal, um cabelo rebelde, né? E um príncipe e depois imperador muito jovem, né? E bastante condecorado. Teve um final bastante heróico, mas trágico, Dom Pedro I. Eu vou falar depois um pouquinho sobre isso para vocês. Ainda na página 70, a gente tem o reconhecimento internacional, né? A gente não vai ler tudo para não ficar muito longo, mas aqui a gente vê como, com o passar do tempo, o Brasil foi conseguindo o seu reconhecimento perante as outras nações, sendo a Inglaterra a primeira nação a reconhecer o Brasil como um país independente de Portugal. Passando para a página 71, a gente tem um outro tópico que é muito importante desse assunto aqui que a gente está tratando, que é o primeiro reinado, né, que é a Constituição Brasileira. Aqui nós temos a capa da primeira Constituição do Brasil. A Constituição, pessoal, eu já falei várias vezes para vocês em sala de aula, nos anos anteriores, quem era meu aluno na escola, na Evolução, a Constituição ele é o documento máximo do país. Ele reúne todas as leis, os direitos e os deveres do cidadão. E pela primeira vez, com o Brasil independente, pela primeira vez o país tinha uma Constituição, né, o que era um passo muito grande rumo a uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais democrática no sentido de respeitar os direitos individuais, os direitos de todas as pessoas. Então a Constituição Brasileira ela vai marcar o primeiro reinado. Na página 71, a gente fala um pouquinho ali, né? Em meados de 1822, ainda durante a regência de Dom Pedro, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar o primeiro conjunto efetivamente brasileiro de leis. A origem dos deputados constituintes era bastante diversa. A Assembleia contava com senhores de terras e de escravos, padres, militares, advogados e outros profissionais liberais. As primeiras reuniões e os debates iniciais da Assembleia Constituinte mostraram claramente uma divisão do Partido Brasileiro em dois blocos. De um lado, os deputados conservadores e do outro, os deputados liberais. Os conservadores, liderados por José Bonifácio, defendiam um texto constitucional que priorizasse a centralização política, oferecendo amplos poderes ao imperador, e pregavam que o direito de voto fosse permitido apenas aos homens com maior renda. Com isso, pretendiam excluir o povo de qualquer direito político. Em contrapartida, os deputados liberais defendiam a limitação dos poderes do imperador, a maior autonomia das províncias e a extensão do direito de voto a parcelas mais amplas da população. Esses grupos, denominados liberal radical, representavam os interesses dos segmentos médios urbanos da sociedade brasileira, mas também incluía a parte da aristocracia rural das províncias do Nordeste, interessada na adoção do federalismo e na forma republicana do governo. Bom, a Constituição brasileira foi apelidada de Constituição da Mandioca. Por que da mandioca? Porque nesse ponto os conservadores eles conseguem fazer valer sua força e conseguem fazer da primeira Constituição brasileira uma Constituição que só permitiu o voto para quem tinha renda, né? Era o famoso voto censitário. Lá na página 72 a gente lê: curiosamente, a renda mínima exigida para ser eleitor ou candidatar-se a cargos públicos tinha como referência um valor relativo à produção de um alqueire de mandioca. Jocosamente, a Constituição nascida desse projeto ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque só permitia o voto para pessoas que tivessem terras, se tivesse renda, que era exatamente o equivalente a um alqueire de mandioca. Tá. Entre os principais pontos da Constituição de 1824, a gente
identifica na página 72. O país seria governado por uma monarquia constitucional e hereditária, o que significa que quando Dom Pedro I morresse, o seu filho mais velho assumiria, que era o Dom Pedro II. Estado seria exercido por 4 poderes: o moderador, que era o cargo formado por um único membro, que era o imperador, e o legislativo, Câmara dos Deputados, e o Senado, vitalício. O judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça, e o executivo, o imperador e ministros. As eleições obedeceriam a critérios do voto censitário, que estabeleciam os eleitores de paróquia, com renda superior a 100 mil réis, e os eleitores de província, com renda superior a 200 mil réis. Era necessário ter rendimento superior a 400 mil réis para se candidatar à Câmara dos Deputados, o dobro para candidatos ao Senado, ou seja, somente aqueles que tivessem bastante riquezas poderiam tentar os cargos mais altos. Cada província, unidade que no atual regime republicano é chamado Estado, seria dirigida por um presidente, indicado pelo imperador. A Igreja Católica permanecia submetida ao Estado imperial, o padroado. A Constituição de 1824 criou um modelo político centralizador, que restringiu às elites políticas o acesso ao aparelho de Estado. Ressalta-se ainda que a origem portuguesa do imperador, bem como seus vínculos com a antiga metrópole, colocava em permanente dúvida a credibilidade da emancipação política do Brasil. Ainda falando sobre o primeiro reinado, a gente tem um destaque aqui para alguns pontos que a gente vai tratar bastante superficialmente, né? Bem rápido, que foi a Confederação do Equador, você vai ler depois com mais calma. Foi uma tentativa de uma parte do Nordeste de anunciar a emancipação do resto do Brasil, ou seja, uma parte do Brasil queria se tornar independente, né? Vale uma lida com mais calma. E também vamos ver que o final do governo de Dom Pedro II, na página 74 e 75, foi um final muito conturbado, principalmente pela rivalidade crescente entre portugueses e brasileiros, já que o próprio Dom Pedro I era português, mas morava no Brasil já há muito tempo. O auge dessa rivalidade vai ser a Noite das Garrafadas, né, que ocorreu, deixa eu só localizar, em março de 1831, que foi um confronto físico entre os apoiadores do Dom Pedro II, Dom Pedro I, desculpe, e os defensores e os que queriam que ele abdicasse do poder. Ela resultou em várias mortes e muitas pessoas feridas e se provou ser o auge da crise do governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I que não se mostrou ser um grande governante, pelo contrário, né, vários problemas, ele deixava sua vida pessoal interferir no seu governo, tinha muitas amantes, tinha muitos filhos fora do casamento. Uma das amantes, a Domitila, a Marquesa de Santos, era a amante oficial dele e ele exibia ela em praça pública e levava ela para apresentações, óperas. E tudo isso foi fazendo com que ele fosse cada vez mais sendo bombardeado pela crítica da imprensa, dos jornais da época, e a situação ficou insustentável até o ponto em que ele vai abdicar. Aqui na página 75, a gente vê que ele vai abdicar e vai deixar o seu filho mais velho, só que tinha apenas 5 anos de idade, o Dom Pedro II, vai deixar ele no governo regencial, ou seja, provisório, e ele não vai governar porque ele não tinha condição. Na verdade, ele vai ter que esperar até a maioridade, aos 18 anos de idade, que na verdade não é isso que vai acontecer. A gente vai estudar mais adiante que vai haver um golpe para que ele pudesse assumir antes. Então, o governo de Dom Pedro I se encerra dessa forma. O primeiro imperador do Brasil abdicou, foi para Portugal, até mesmo para lidar com a sucessão do trono português, já que o seu pai, Dom João VI, tinha sido assassinado, tinha morrido envenenado, e Dom Pedro I, precisava ir para Portugal para tentar resolver esse problema aí da sucessão.
já que o seu irmão mais novo estava reclamando do trono. Mas a gente vai explicar depois essa história bem, né, bem interessante, com mais calma nas próximas aulas. E é isso, galera. Dessa forma a gente encerra o nosso capítulo 4 e boa sorte na prova de vocês. Tá? Muito sucesso, faça a prova com calma, vai dar tudo certo. E não esqueçam de fazer todos os trabalhos. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus.